Mitos e verdades. Oferecimento. Cassemi, sempre à frente, cuidando de você. Pessoal, olha, troca a música porque é música de ninar. Mamães de primeira viagem, papais de primeira viagem, prestem atenção. O assunto a partir de agora são os cuidados com a amamentação. Gente, nós estamos no mês do Agosto Dourado, com ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Gente, entenda a importância, desse alimento para o recém-nascido na reportagem Põe na Quadrada. A pequena Alice Gabriele, de apenas 1 mês e meio, não sabe, mas o único alimento dela é cheio de benefícios. As horas que ela passa mamando são essenciais para que ela não fique doente e se desenvolva da melhor maneira. Já a mãe, a Camila, sabe muito bem e tem como exemplo os outros 2 filhos, a Kemily, de 6 anos, e o João, de 5. Bom, para mim é fundamental, porque eu acho que é o laço entre eu e ela mais bonito que tem. Eu acho que é um laço de amor. É muito bonita a natureza saber que eu sou a única fonte de alimento para ela. A dona de casa conta que com a caçula a amamentação foi mais desafiadora, mas mesmo assim não desistiu. Sim, nos primeiros dias de vida dela, a pediatra disse que a sugação mal pegada, rachou, doeu, sangrou, mas eu não parei. Amamentar não é uma tarefa fácil e, ao contrário do que muitos imaginam, é uma responsabilidade que não deve ser apenas da mãe. A família deve dar total apoio e força nesse momento que é tão importante e dolorido. E foi pensando justamente nisso que surgiu a campanha Agosto Dourado, que neste ano busca empoderar mães e pais para fortalecer e enfrentar as dificuldades da amamentação. E, claro, para que a criança possa crescer mais saudável. Segundo essa nutricionista, a parceria da família é muito importante e necessária durante esse período. Então, assim, muitas mães vão para casa, depois de uma alta hospitalar, vem as dificuldades da amamentação, sim, em relação à posição, à pega. Às vezes o bebê fica pouco tempo mamando, não mama o suficiente. Às vezes o bebê não ganha peso e ela acha que o leite dela não está sendo suficiente. Ou, aquele velho mito do leite fraco, que nós sabemos que não existe leite fraco. Então, assim, a mãe tem que ter o apoio, por isso que o Agosto Dourado vem para fortalecer a amamentação e para a gente incentivar essa mãe e ajudá-la de alguma forma. Bom, a nutricionista materno-infantil, a Renata Assis, está aqui comigo. Renata, tudo bem? Tudo bem. Bom, nós temos várias perguntas, e eu acho que até curiosidade, sobre a amamentação. Então, o leite materno, ele é o principal, único alimento dos recém-nascidos até quanto tempo? O ideal é que a alimentação do leite materno seja até 6 meses de idade, mas você pode amamentar até os 2, até os 3 anos de idade sem problema nenhum. Mas o ideal é exclusivo até os 6 meses de idade. Mas só o leite? Por exemplo, a criança está com 3 meses, eu não dou lá uma água? Não. Uma papinha? Nada de papinha, nada. Porque assim, o processo fisiológico do intestino do bebê está ali, está em desenvolvimento. Então, não tem o porquê eu dar papinha nesse período, entre de 0 a 6 meses de idade. Não tem como, é só o leite materno. Água não precisa, porque o leite materno ele é rico em água, rico em vitaminas, minerais, então ele é, como que fala, é fonte de ouro para aquela criança. Por isso que a gente tem o Agosto Dourado, porque já fala, de ouro, porque ele é rico, ele é próprio para a criança. Doutora, antes de você chegar aqui, a gente brincou com a Ismel, A Ismel é mãe de primeira viagem, e eu perguntei para ela se toda vez, quantas vezes a filha dela, ela chora durante o dia. Ela falou assim, várias vezes. E toda vez que a criança chora, é para mamar? Depende. Porque assim, vai de cada criança, de criança a criança, porque cada criança é única. Às vezes ela chora por causa que está com fome, tem que mamar. Às vezes ela só quer o colinho da mãe, às vezes está com frio, às vezes ela fez xixi, fez cocô. Então depende muito essa questão do choro da criança. Então tem que avaliar bem de perto mesmo. Durante a gestação tem alguma fórmula, Eu não sei se tem algum tipo de alimentação que fortalece a fabricação do leite dentro das mamas da mulher? Olha, o que eu sempre
sempre falo para as mãezinhas gestantes que assim, o alimento ele tem que estar rico e variado. De vários alimentos, eu falo colorido, né, de qualidade e quantidade. O que acontece? As mães, geralmente, elas ficam muito, tipo, 3 tipos de fruta, 3 tipos de hortaliça, 3 tipos de cada grupo. E não é ideal. O ideal é que se varie mais o alimento. Para quê? Porque na hora que tiver o bebê, não, a mãe tem que estar nutrida para poder nutrir seu bebê. Bom, qual que é as dicas que a senhora passa para aumentar a produção de leite? Amamentar. Amamentar. Quanto mais amamentar, mais produção de leite. Mas não dói? Dói porque a pega está incorreta. Geralmente, o que a gente faz? A gente trabalha a mãe antes do parto, que ensina a pega correta, como colocar, posicionar o bebê, para ter aquela pega correta para não doer. Geralmente, quando dói, machuca a auréola ali, acontece que a pega está incorreta do bebê. Bom, e mito ou verdade? Chegou uma pergunta interessante, já tinha feito para Renata aqui durante os bastidores. Eu sempre ouvi também a pergunta do telespectador, então eu não tô tão louco assim, né? Quando a criança chora demais, parece que você faz um chazinho de camomila em temperatura ambiente. Não quente, né? Ou não tão frio, mas a temperatura ambiente. É mito ou verdade que eu posso dar um chá de camomila para criança, para o recém-nascido? Não pode. Não pode? Não pode. Nenhum tipo de chá. Durante a amamentação exclusiva, não pode nenhum tipo de chá. Porque assim, isso daqui é coisas dos antigos, né? Geralmente não tinha, vamos dar um chazinho de camomila, chazinho de erva doce para acalmar o bebê. Mas não, por que ela a criança chora naquele período? Porque ela está com a cólica. O que vem a ser a cólica intestinal? O estômago, o intestino do bebezinho, ele é imaturo, então ele está naquele processo de maturação. Então, ele precisa receber o leite materno exclusivo para ajudar na microbiota intestinal do bebê. É normal a criança chorar, porque ela está em processo de maturação intestinal. Agora, quando a criança coloca para fora o alimento, coloca para fora o leite, é um sinal, por exemplo, de uma intolerância, ou ela bebeu o leite demais, mamou demais? É assim, geralmente o que acontece? Às vezes a mãe acaba de mamar, ela já coloca a criança deitada. O ideal é que fica a criança, né, em posição horizontal, perdão, e ela fica ali até ela fazer o arroto mesmo. Ela precisa arrotar para poder deitar, porque geralmente mama já coloca no carrinho, às vezes a criança fica bem plana e aí tem o gorfo, né, e volta e começa a acontecer o quê? Aquelas gastrite, o refluxo da criança, porque não tem aquele controle. Então a criança tem que ter o cuidado. Geralmente, quando ela dá o gorfo, né, quando ela tá cheia também. Pessoal, olha, 67984242097, 67984242097. Doutora, e quando tem, por exemplo, as pessoas compram aquelas latas, né? Acho que são as fórmulas, se eu não me engano. Por que ela precisa daquilo, então, já que o leite é tão rico? Geralmente, o que acontece? Assim, vem desde o apoio. A criança, o que eu sempre converso com as mães, as gestantes, para ela procurar uma maternidade que ela dá todo aquele apoio em relação ao aleitamento materno exclusivo. Tem hospitais que não, já tem as fórmulas lá infantil. Então, às vezes, nasceu, já introduz uma fórmula infantil. Mas não, a gente tem que incentivar a mãe a amamentar. Pode ocorrer que a mãe não consegue amamentar. Acontece isso mesmo. Mas quem sou eu para condenar aquela mãezinha? Nós não somos isso. Então, aí existem as fórmulas infantis. Mas a gente preconiza o quê? O aleitamento materno exclusivo. A gente dá todo o apoio que a mãe tenta e força a fazer a criança amamentar. Bom, só para eu ter uma ideia, as crianças, os bebês, por exemplo, as mães, a gente sabe, né, que há um certo preconceito na sociedade de, por exemplo, chegar em alguma praça pública, chegar num shopping, a criança começa a chorar e ela tirar lá a mama dela. Tem muita mãe que chega pra você fazendo essa reclamação, que fica com vergonha, que não é pra ter vergonha, gente. Exatamente. Infelizmente, nós temos muitas mães que têm vergonha. E eu sempre falo pra mãe que é um ato tão lindo, eu uso sempre essas 3 palavras, que é amor, vida e respeito. Então eu sempre falo com a mãe, não é para ter vergonha, você está amamentando, é seu filho. Então não precisa, por isso que agora que a gente está pegando bem a fundo, tem as leis que fala e nós juntas, né, tanto da área da saúde, as outras mães,
unindo para ficar junto, apoiar essa questão do aleitamento materno. Ó, Daniela Borges de Dourados está perguntando, minha filha tem 3 anos e ainda é amamentada. Como eu faço para parar? Que hora que eu falo para tirar? Opa, tira aqui, né? Não tem mais. Deixa amamentar. 3 anos? Olha, se eu deixasse ele, ia até mais. Mas 3 anos, chega aqui 3 anos, fica, mas não machuca o seio? Não machuca. Se ela tá com aquela pega correta, certinha, não tem porquê. Às vezes, assim, se a criança... Aí vai muito da mãe. A mãe que, né, ela... você, mãe, tá satisfeita, tá querendo amamentar? Então, deixa amamentar. Agora, se não quero mais amamentar, aí é mais questão de conversar mesmo com a criança, porque a criança ela já tá tendo aquele entendimento, né? Bom, então, chegou mais uma pergunta aqui interessante. Quando não há leite, né, de uma mãe, aí uma outra mãe gestante, ou uma outra mãe, puérpera que fala, que ainda está amamentando, ela pode dar o leite dela pro meu filho? O bebê, peito, eu sei. Não pode? Não pode, porque tem a mãe questão, de leite? Isso, não pode. O que acontece? É como se fosse uma... como que eu vou dizer a palavra? Não é indicado a questão da mãe dar o próprio leite. O que é mais indicado? A mãe retirar o leite, vai lá na maternidade, doa o leite, aí mas qual que é a oferece. diferença? Porque a gente não sabe o que a mãe tem. Ah, entendi. Em um exemplo, uma mãe ela pode ser HIV, então como que você vai dar um leite materno para uma criança? A mãe pode ter mastite durante uma amamentação? Pode ter mastite, ela pode ter HIV, ela pode ter outra coisa. Então a gente não tem ela não é recomendado de jeito nenhum essa questão do bebezinho amamentar numa mãe de leite. O certo é fazer a doação do leite materno. Ó, quando o bebê gorfa demais, tem algum motivo? Vários motivos. Pode ser um refluxo oculto, ou o início de um refluxo, ou a mãe tá amamentando, igual como eu disse, amamentando e ela não tá fazendo certinho a posição, deixando a criança um pouquinho mais inclinada, né, fazer ela arrotar, e tem todo um processo, mas cada criança é única, aí é preciso investigar bem a fundo. Bom, obrigado pelos seus esclarecimentos, obrigado aí por Obrigada. suas dúvidas, pessoal, olha... Realmente, Renata Assis aí tirou várias dúvidas, eu desconhecia muita coisa, o pessoal tá perguntando aí, continue mandando sua mensagem no 67 984242037, agosto dourado, pessoal, mês da amamentação, da prevenção e da orientação, não tenha vergonha, né, Renata? Não. Amamente em qualquer canto, você tem esse direito, viu? Você Verdade. tem esse direito. Obrigado, Obrigada, viu? até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Olha, gente, deixa eu falar da